Fala galera, e aí, tá começando aqui mais um episódio do Ecossistema Podcast. Mais uma vez aqui ao lado desse ilustre host aqui, meu parceiro Sandro Samper. Yes! Sandrão, e hoje a gente tem um convidado aqui de peso, né, velho? O cara é trainer internacional em PNL, não é qualquer pessoa. E se você não sabe o que é PNL, fica aqui que você vai aprender tudo. A gente vai falar hoje como aplicar PNL no mundo dos negócios e ter mais resultados e poder alavancar, né, a sua vida, não só nos negócios, como na vida no geral, né? Geral. E fiquem aí, porque a PNL mudou a minha vida. A partir do momento que eu entendi um pouco de PNL, os meus negócios, eles deslancharam. E você que tem um negócio, você tá no lugar certo. Cara, muito obrigado por aceitar esse convite aqui, tá na mesa com a gente aqui, dividindo esse riquíssimo conhecimento. Começa se apresentando, fala um pouco de você, fala o que é que tu faz, se apresenta pra galera aí. Beleza. Primeiro eu quero agradecer aí o convite de vocês, tá? Pra mim é uma honra estar aqui compartilhando essa informação com vocês. Meu nome é Isaac Santos, sou aqui da nossa terra de Salvador, aqui na Bahia. Hoje, atualmente, eu sou um trainer em programação neurolinguística, trabalho com PNL, trabalho desenvolvendo pessoas, treinando pessoas, capacitando pessoas, mas nem sempre foi assim, tá? Há um bom tempo, há um tempão atrás, eu tinha uma série de problemas, como, por exemplo, baixa autoestima, medo de gravar áudios, gravar vídeos, eu não conseguia nem me ver em uma filmagem, eu me sentia assim bem desconfortável, né? Detestava ouvir minha voz, irritabilidade aguda, muita ansiedade. E em um determinado momento, um amigo meu, ele chegou pra mim e falou assim: cara, você precisa conhecer o desenvolvimento pessoal. Todos esses problemas é possível você ressignificar. E naquele momento eu falava assim: cara, que nada, pra fazer muito dinheiro você precisa trabalhar muito, você precisa, não se pode ter tudo na vida. Crença, né? Tipo, cara, eu já tenho um bom resultado financeiro e é por isso que eu não tenho resultado na saúde, por isso que eu não tenho resultado em relacionamentos e em questão de autoestima e tal. E eu não acreditava naquilo. Até que um dia eu tive a oportunidade de experimentar um pouco desse mundo, desse universo do desenvolvimento pessoal. Percebi que fazia sentido, comecei a surtir um pouco de resultado na minha vida. E aí eu falei, cara, agora eu quero estudar com os melhores do mundo. Pesquisei no Google, na época eu comecei pelo coaching. Sim. Qual o maior coach do mundo? Aí veio lá Tony Robbins, comprei uma passagem para Londres, comprei o ticket do UPW, fui para Londres, estudei com o Tony por 4 dias lá, a imersão dele, e lá o Tony falou: You guys need to study NLP, vocês precisam estudar PNL. Porque até então eu nunca tinha ouvido falar de PNL, tinha ouvido falar do coaching, mas não da PNL. E aí de novo, fui pro Google, cara, como que é esse negócio aqui? Aí fui. Aí fiz o Practitioner, fiz o Master. Depois de ter feito o Master, busquei estudar com o Dr. Richard Bandler, que é um dos 2 cofundadores da PNL. Fui para os Estados Unidos, formei com o Dr. Richard Bandler. E depois formei com o Dr. John Grinder, que é o outro co-criador da PNL. Atualmente, no Brasil, eu sou o único trainer que tem um contrato de representação dos 2 co-criadores da PNL aqui no país, né? Mas naquele momento eu tinha uma empresa na área de suplementação e tal, a gente faturava bem. Só que quando eu conheci esse universo da PNL, eu me apaixonei. Primeiro porque eu consegui viver uma transformação. Consegui reduzir drasticamente o meu peso, consegui vencer o medo de gravar vídeos. Quando eu falo falar em público, não é bem comunicar no mundo físico, era muito mais relacionado a gravar vídeos, fazer lives. Sim. Sabe? Baixa autoestima, consegui resolver insônia, ansiedade, um monte de problema. Então isso me apaixonou. E depois eu comecei a ter aquele sentimento de, mais pessoas precisam saber disso, mais pessoas precisam viver essa experiência. E aí eu preparei a minha empresa, de alguma forma, para sair daquele volume de negócio que era relativamente grande. E falei, eu quero viver só de PNL. Quando eu vendi minha empresa em 2018, 2019, que eu ia começar em 2020, veio a pandemia. Cara, quando veio a pandemia, eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Aí tive que aprender o marketing digital. E aí, cara, marketing digital, eu comecei o meu negócio do desenvolvimento pessoal fazendo live para 3 pessoas.
minha mãe e minha esposa e um doido que até hoje eu não sei quem era esse cara. Mas se ele estiver assistindo a gente, ó, cara, gratidão, você tava me assistindo lá há 2 anos atrás. E a gente foi, sabe, construindo. E nesses 2 anos e 3 meses no marketing digital, são mais de 4.000 alunos. No presencial também, né? Antes de eu ir pro digital, enquanto eu tinha a minha outra empresa, eu treinei bastante gente. O Hugo, inclusive, né, participou de alguns treinamentos e tal. A gente formou muita gente. E para mim a PNL é transformação de vida pessoal, e é um mecanismo que possibilita transformação para as pessoas, entende? Para mim, assim, tá muito mais ligado a uma missão de vida, a uma mudança de comportamento, e deu certo para mim, tem dado certo para os meus alunos, e o meu objetivo é fazer com que mais pessoas conheçam essa tecnologia, conheçam essa estrutura, essa estratégia para ter mais resultados com a PNL. Irado demais. Isacão, para quem tá assistindo aqui, né? Quem chegou até aqui nesse episódio, que vai continuar até o final, é óbvio. Fala aí, assim, em poucas palavras, ou da melhor maneira possível, assim, o que é o PNL, né? O que é exato para leigo, né? E como ele pode aplicar na vida dele. Certo. Ó, a PNL vem P, programação, N, neuro, L, linguística. Então, programação, neurolinguística. Metaforicamente, o Dr. Richard Bandler, que é um dos 2 co-criadores da PNL, que foi estudante de Computer Science, ciências da computação, metaforicamente, ele associa a mente humana como um computador. Ora, se a mente humana, metaforicamente, funciona como um computador, nós temos programações. Sim. E os programas têm códigos, entende? E existem função para cada programa. Então, a PNL é a tomada de consciência dessas programações que está na mente, o N de neuro. Então, são programações mentais, através do entendimento e interpretação e decodificação de pensamentos e sentimentos, para entender a relação desses pensamentos e sentimentos com a comunicação, daí PNL, L, linguística. Sim. Então, a comunicação verbal e não verbal, para quê? Para que a gente possa tomar consciência da qualidade ou não qualidade da comunicação e dos resultados para poder melhorar. Então a PNL é uma tecnologia capaz de gerar consciência da relação de pensamentos e sentimentos com a comunicação e o resultado humano para melhorar resultados de forma mais prática. A pessoa que ela não consegue falar em público é porque ela tem uma estrutura onde ela acredita não ser capaz, ou não está preparada, ou que as pessoas vão rir dela, ou qualquer outra coisa. Então, a partir do momento que ela entende que existe uma relação desses pensamentos com o resultado de não falar em público, ela pode modificar essa estrutura e ganhar confiança, tranquilidade para falar bem em público. Ou alguém que não consegue viajar de avião, ou alguém que tem medo de barata, ou alguém que é muito ansioso, ou alguém que não sabe vender, né? Então ela consegue entender, por que eu não sei vender? O meu resultado final é não saber vender. Entendi, porque meu pai um dia disse que se eu não estudasse, eu seria vendedor. Então o significado de ser vendedor é algo ruim. Eu não quero ser ruim para o meu pai. Logo, eu não posso manifestar a qualidade de vender. E aí, quando ele entende esse processo, isso aqui é um exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa. E é inconsciente, né? Tudo inconsciente. Então, ele começa a entender essa relação e fala assim, peraí, agora eu posso produzir muito tesão, muita vontade, muito desejo, muita coragem, muita confiança ao vender. Então, a PNL, para mim, é a tomada de consciência dos seus superpoderes, de toda a sua capacidade de ter resultados de excelência, sabe? A PNL, cara, para mim é tão foda, porque muita gente pensa assim, Isaac, você está dizendo então que a alta performance existe por conta da PNL? Não. A PNL existe por conta da alta performance. O que o Dr. Richard Bandler e o Dr. John Grinder fizeram? Eles entrevistaram pessoas que tinham alta performance e eles apenas decodificaram o caminho, o processo de alta performance. Então, por exemplo, a pessoa que tinha medo de barata é uma estrutura. E ela, de repente, parou de ter medo de barata. Outra estrutura. Como que você fez para ter medo e como que você fez para não ter medo? Eu quero entender esse passo a passo para ensinar pessoas a vencer isso. A pessoa que procrastina, uma estrutura. A pessoa que é produtiva, outra estrutura.
Como que você pensava? Como que você fazia para procrastinar? A estrutura era desse jeito. Sabe, a forma do pensamento, se vinha através de áudio, se vinha através de imagem, qual a origem, qual o significado, são vários detalhes que não dá para explicar, né, de forma precisa aqui. E como que faz para ser produtivo? Não, produtivo é desse outro jeito. Então existe uma forma para eu ser deprimido, existe uma forma para eu ser alegre, existe uma forma para eu ter coragem, existe uma forma para eu ser inseguro. Então o que o Bandler e o Grinder fizeram foi apenas entender como as pessoas fazem o que fazem, como as pessoas produzem o que produzem. Para quê? Para que qualquer pessoa possa estudar esse manual. Tem acesso, né? Esse manual do cérebro, que a PNL também é um manual de excelência do cérebro, para que você acelere o seu resultado. Né? Então, eu acho que essas são as melhores definições aí para PNL. Receba essa explicação que nunca vi na internet, né? Falando eu ia de forma tão sucinta, te fazer uma pergunta, mas você acabou meio que quase respondendo, mas eu queria que você falasse para deixar claro. Existe uma programação mental no cara que é procrastinador. Existe uma estrutura mental ali que faz com que ele seja procrastinador. Existe uma estrutura mental que faz com que o cara não saiba vender. E eu ia te perguntar o seguinte: como são montadas essas estruturas mentais? Sabe, que faz com que o cara se torne um procrastinador? Vamos deixar isso pro final. Ele vai fazer ao vivo aqui. Ao vivo não, que a gente não tá ao vivo, né? Mas ele vai ensinar como é que faz isso aí, pô. Como é que o cara ressignifica. Não é... Tipo assim, ó. Eu quero que ele explique o seguinte. Essa estrutura, ela já é pronta. Sim, sim. O que faz com que um procrastinador seja um procrastinador? Tá. Massa. E aí depois eu faço eu posso fazer a demonstração. Aí você faz a demonstração no final. Pode ser. Eu quero entender, porque se são estruturas prontas, o cara que é procrastinador, o que foi que fez com que ele já nasceu assim, ou algo aconteceu durante o período, uma vida, ou um processo da vida dele que fez com que essa estrutura fosse montada e ele se tornasse um cara procrastinador? Massa. Perfeito, é legal. Sacou? Bacana a sua pergunta. Nós, seres humanos, copiamos o mundo através dos nossos 5 sentidos. Então, desde que o ser humano nasce, ele está experimentando o mundo através da visão, da audição, do toque, do cheiro e do paladar. Certo. E quando ele experimenta o mundo, ele produz um significado sobre o mundo. Exemplo, o pai está bebendo água e fala: coloca aqui, por favor, a água no copo. E a criança tá: água, copo, esse objeto, um líquido. Água, copo, um objeto, um líquido. Isso aqui talvez se chame copo. Isso aqui talvez se chame água. Entende? Ele começa a aprender. Ele vê o pai andando, ele fala assim: cara, eu acho que será que se eu também me movimentar do jeito que ele se movimenta, eu consigo andar? Ele vai lá e aprende. Nós aprendemos desse jeito. Só que não apenas o que são as coisas. Aprendemos o como as coisas são. Tudo isso de forma inconsciente. Então, se eu ouvir a história, estou dando um exemplo, tá? Pode ser qualquer outra coisa. Eu vejo o meu pai tentando e não conseguindo. Tentando e não conseguindo. Tentando e não conseguindo. É muito... Ou até mesmo, eu tentei pegar isso aqui e não consegui. Eu gastei energia e não consegui. Gastei energia e não consegui. É muito fácil eu significar a experiência da seguinte forma. Ora, por eu não ter conseguido, eu me frustrei na tentativa de executar algo, o melhor que eu posso fazer é poupar essa energia. Porque eu não consigo executar as coisas. Se o sentimento e a percepção e o significado foi de que eu me frustrei, e se frustrar é ruim, o melhor que eu posso fazer é procrastinar. Inconscientemente. Porque procrastinando, eu evito me frustrar novamente. Então, jogar videogame é bem melhor do que ir pro mundo real dos negócios. Porque no videogame é fácil e eu não erro. Ou eu reseto o jogo quando eu caio do abismo. Mas no mundo real, quando eu faço um negócio ruim, ninguém devolve meu Pix. Entende? Então, tem um pressuposto na PNL. Pressupostos são pilares. São as regras do jogo da PNL. Que diz que existe uma intenção positiva em toda a ação humana. Existe uma intenção positiva em toda a ação humana. Então, você falou da procrastinação. Eu dei um exemplo. Aí talvez alguém poderia perguntar assim: pô, mas e o cara que tem medo de falar em público? Ou o cara que é muito inseguro? Como que isso acontece? Imagina uma criança, que ele tá lá na fase dele de criança, e ele tá querendo falar com o pai, falar com a mãe, ou falar com o professor. E aquele adulto fala assim: nossa, cala a boca, tá vendo que você tá incomodando?
ou então ele tá ali lendo, tentando ler, e ele, né, tá aprendendo, tá no processo de aprendizagem. E ali aquele adulto fala, ih, você nem sabe ler direito, cara, quer falar, não sabe ler não. E ali ele significa a experiência como muita vergonha, com muita incapacidade, como muita crítica. E o significado da experiência, ela é negativa. Não é garantido que seja, mas geralmente é negativo. Ora, se aquela experiência foi negativa, inconscientemente aquela criança aprende ao quê? Cara, não é melhor eu produzir medo para evitar esse problema lá na frente? Então, a pessoa que tem medo de falar em público é positivo do ponto de vista do processamento inconsciente da mente. A pessoa que procrastina é positivo do ponto de vista do processamento inconsciente da mente. Porque ela tentou e não conseguiu, e a frustração é um sentimento indesejado. E para ela evitar o próximo sentimento indesejado, a próxima frustração, ela abre mão daquilo que ela quer, entende? Ou de ser produtivo, nesse contexto de ser produtivo. Então, toda ação humana, ela é positiva, do ponto de vista inconsciente. Só que ela é positiva para produzir segurança e aceitação. Para que a pessoa ela se mantenha viva, sabe? Essa é a primícia do processar inconsciente da mente. E aí, quando você entende isso, fica muito mais fácil de você ressignificar as coisas. Né? Massa. Né? Então, você tem muita... Show. Então, assim, tudo que acontece na vida da pessoa lá, desde a época que ela nasce até hoje, os traumas, os medos, as incapacidades que estão na cabeça dela são produzidos com base no que ela viveu, no que ela viu, no que ela experimentou, no que ela sentiu. Massa. Então, aí se cria uma programação com base nessa experiência. E aí a PNL vem para poder ajudar pessoas a fazer uma reprogramação de todo esse processo, não é isso? Também, é. Também. Uhum. Né? Então, assim, com a PNL eu consigo reprogramar tudo aquilo que me deixou traumatizado, que me deixou frustrado, e eu consigo resolver esse problema. É isso? Sim. Show. Nossa. Massa. Então, com base nisso, nossos maiores programadores são nossos pais, nossos professores, nossos líderes religiosos, né? Sim. Isaac, quais são, assim, os maiores, os universais, né? Os bloqueadores universais, assim, das pessoas, desde criancinha? Assim, o que é que as pessoas mais experimentam na sua fase ali de construção de crenças, e que quando você vai ver hoje no tratamento ali das pessoas é quase sempre a mesma coisa? Então, as dores mais comuns que eu percebo estão relacionados à procrastinação, ansiedade e desconforto de falar em público. Tem várias outras, mas eu acredito que essas três são as 3 dores mais latentes das pessoas. E é muito fácil entender isso, tá? Nós fomos, quando eu falo nós, eu estou generalizando de propósito, nós fomos educados em um sistema tradicional que inibe a pergunta e que critica o erro. Eu e vocês, pode ter algumas exceções nessa regra, tá, gente? Mas, via de regra, nós acreditamos que errar é ruim. Errar é feio. E errar é o irmão do acertar. A antagonia do acerto é ficar parado, é não perguntar, é não entrar em ação. Só que as pessoas têm medo de errar. Na época, vou fazer 42 anos. Na minha época de escola, quando a gente fazia uma pergunta idiota, as pessoas faziam... E a vaia, e a vaia. E aí ninguém queria... E aí, quando você ouvia aquela vaia, eu passei por isso. Acho que é muito comum as pessoas passarem por isso. Quando o professor ria, aprovava aquelas chacotas. Nossa. Então eu não queria receber a vaia. Então eu não perguntava. Porque eu não queria errar. Errar é feio dentro da escola do mundo. Do processo tradicional. Sim. Entende? E aí, quando isso tudo acontece e a pessoa ela tem medo de errar, o que ela faz? Para ela não errar de novo, ela produz medo, ela fica inibida, ela evita o processo de aprender as coisas. Porque não tem como. Se você olhar na sua vida,
E você que tá aqui com a gente, tá? Tudo que você é mestre, você errou e praticou em excesso. Tudo. Exato. Se você sabe respirar como ninguém, você passou por um processo prático e respira. Se você sabe andar perfeitamente, você caiu, levantou e foi e anda perfeitamente. Se você fala inglês, você errou, acertou e fala perfeitamente. Se você dirige com maestria, no começo era bem desafiador, era bem estranho, marcha, volante. E hoje você dirige e nem pensa mais em dirigir. Né? Agora, você quer vender muito bem sem passar por esse processo. Você quer ser um engenheiro sem passar por esse processo, quer ser um médico sem passar por... Não existe. Não existe. Tudo que você é mestre, quer aprender marketing digital, me fale como. Mas onde que está o ponto? O ponto está nesse medo de errar, sabe? Nesse medo de ser criticado, de ser julgado. Né? Então as pessoas elas aprendem isso. Esse é um ponto muito forte. Sobre a ansiedade. Cara, o mundo tá, assim, já era muito acelerado. Depois dessa pandemia aí, a velocidade, não só da pandemia, tá? Da própria tecnologia, né? Cara, é muita informação. Então é muito comum as pessoas estarem muito aceleradas. Né? Esse é um ponto. E a procrastinação também está relacionada a esse medo de errar, essa falta de resiliência. Porque a pessoa ela erra uma, erra duas e fala, esse negócio não é pra mim. Por que não é pra mim? Porque eu já tentei de tudo. Tudo? É, tudo. O que é tudo? Eu tentei 2 vezes. Eu falo, velho, você tentou 2 vezes, cara? Porra, cara! Eu tentei 500 e não tentei tudo ainda. Entende? Então, acho que esses 3 pontos, Hugo, são os pontos mais latentes. Exatamente. Show. E você falando de erro, é interessante porque eu vejo, assim, o erro... Eu até fiz um post uma vez no meu Instagram falando, eu errei. E eu agradeci por isso. Porque quando você vê uma pessoa que ela errou muito, isso quer dizer que ela não está na inércia. Ela está buscando caminhos alternativos para chegar a algum lugar. E o erro faz com que você saiba, ou que você entenda um caminho que você não deve seguir. E você aprende com isso. E foi um post que mais engajou, assim, não foi, Sandro? A galera se identificando, né? Lógico, porque a galera tá sempre, principalmente na internet, a galera que é o super-herói, sabe? É o cara que faz tudo, é o cara que acerta tudo, é o cara que fala bem, que grava vídeo bem. E esses tipos de conteúdos que eu publico, como o meu primeiro vídeo. Eu publiquei meu primeiro vídeo. E falei que foi o pior vídeo de toda a minha vida, mas foi o mais importante, porque foi o primeiro. E foi a partir desse vídeo, que foi muito ruim, na época, eu consegui me tornar muito bom no vídeo. E mostro para as pessoas que tudo precisa ser passado por um processo. E eu explico isso para os meus alunos. Você falou muito bem. O aluno, professor, apliquei isso aqui, não deu certo, não funciona para mim. Cara, eu já apliquei isso centenas de vezes. Às vezes ainda não dá certo, mas às vezes dá. Então você precisa tentar e ficar bom naquilo. As pessoas veem na internet, todo mundo, fiquei milionário, ganhei 1 milhão, faturei não sei quantos, mas não sabe que a pessoa errou. Eu estava até comentando com você, meu primeiro lançamento, eu não vendi nada. Vendi nada. Segundo lançamento eu vendi 1. Terceiro lançamento 8. Eu vendi 8. Então a galera vê hoje, vê os quadros, vê o faturamento e acha que é tudo muito fácil. Mas eu errei muito para chegar onde eu tô. E o erro fez com que eu não me colocasse na situação de inércia. Né? Eu errei, erre rápido e aprenda com o erro. Acabou. Uau. Né? Show. E pro cara, o empresário, você falou uma coisa de medo de gravar vídeo. Caraca, eu tenho um curso chamado Destrave em 30 dias, porque eu percebi que a galera tem o medo de gravar vídeo. E estudei esse público e entendi que... Qual era a origem do medo? Sandro, eu tenho medo de ser ridicularizado. Eu tenho medo que as pessoas, os meus amigos próximos vejam os meus vídeos. Eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Então tudo isso casa com o que você falou. A pessoa não tem medo de gravar vídeo. Não é do ato de gravar vídeo. É da consequência daquele ato. Não é isso? E aí, a PNL ajuda as pessoas. Eu falei porque a PNL ajudou muito no meu processo. E, inclusive, me ajudou a construir um curso que fizesse as pessoas destravarem. Porque eu entendi que existiam esses processos que eles precisavam ser desconstruídos. Então é um processo de desconstrução. E como é que essa galera que hoje, o empresário que tem medo de arriscar, a pessoa que tem medo de
Até de crescer, né, Sandrão? De crescer. O cara chegou no nível ali... De ser empresário. O cara, tem muito isso mesmo. o cara que fala assim, tipo... Eu tenho um amigo que ele fala assim, pô, eu não quero ser milionário, eu não quero ganhar 1 milhão. Eu quero ganhar 10 mil reais e ficar de boa. Na verdade, eu percebo que ele tem um medo muito grande de errar, de fracassar, porque ele viu isso muito na família dele. Sim. O pai e a mãe. Então ele reproduz isso pra vida dele. Ninguém... Se você perguntar pra qualquer pessoa, você quer ficar milionário? Todo mundo quer. Mas às vezes a pessoa tem tanto medo que ela fala, não, ganhar 5 mil reais pra mim, eu já viveria muito bem. Então, o que falta pra essa galera pra eles poderem virar essa chave? Ou se realmente existe uma virada de chave pra isso, tá? O cara que tem um certo bloqueio, empresário, ele não consegue evoluir no negócio dele porque eu não consigo arriscar, eu tenho medo de contratar e contratar errado, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aquele investimento. Qual o conselho que você dá para esse cara? O que ele tem que fazer para ele poder ressignificar isso, né? E mudar a realidade que ele vive hoje? Cada caso vai ser um caso, Uhum. né? Tem, como você falou, tem pessoas que têm medo de errar, tem pessoas que têm medo de contratar, tem pessoas que têm medo de delegar, tem pessoas que têm medo de investir, tá? O primeiro passo que eu recomendo é a pessoa aplicar uma estratégia, uma estrutura que na PNL chamamos de metamodelo. O que é o metamodelo? O metamodelo é um modelo da PNL que produz consciência na estrutura profunda do que é dito pela pessoa. Quando nós, seres humanos, falamos, nós estamos comunicando algo de uma forma para proteger aquilo que acreditamos. E quando comunicamos dessa forma, nós generalizamos, anulamos ou deletamos coisas. Para quê, Isaac? Para proteger a sua crença. Porque se você for muito específico, você acaba entrando em algo muito profundo e isso pode te colocar em risco. O que é colocar em risco? É você produzir uma mudança. Do ponto de vista inconsciente, toda mudança é um perigo. Sim. Porque se é positivo eu procrastinar, se eu estiver prestes a parar de procrastinar, eu estou em risco. Porque você está mudando algo que é positivo. Se o medo de falar em público me protege e eu começo a ter clareza para mudar essa estrutura do medo para a coragem, é um problema do ponto de vista inconsciente. Então, o metamodelo é uma ferramenta que traz a clareza. Como você comentou do curso que você tem. A pessoa tem medo de falar em público, mas é o medo do julgamento alheio. Aí quando você vai entrando nessa estrutura com o metamodelo, o medo do julgamento alheio está relacionado a quando a tia e os coleguinhas criticaram ela pela primeira vez. Uau. Então o medo do julgamento alheio é igual em 1900 em bolinha, quando as pessoas ficaram e fizeram uma rodinha para falar mal dela. E inconscientemente ela acredita que hoje, em 2022, as pessoas vão fazer uma rodinha para falar mal dela. Então o medo de falar em público é o medo do julgamento alheio, que no fundo, é a tia e as coleguinhas falando mal dela. O metamodelo é uma estrutura que, através de perguntas, você tem consciência do que está sendo falado. É como se, por exemplo, minha esposa, por exemplo, há um tempo atrás, ela foi no mercado. A gente mora próximo a um Walmart. E aí ela falou, amor, tá tudo caro no mercado. Eu, tudo, amor. Ela, tudo. Eu, mas, amor, são mais de 3 mil itens. Tudo. Todos os 3 mil itens estão caros no mercado. Não, amor, eu não falei isso. Eu, tá bom. O que tá caro? Ela, é o leite, o pão, a manteiga. Eu falei, tá bom. Mas eu não falei isso. Eu falei, tá bom, tudo bem, eu vou brigar com minha esposa, eu não vou. Então, mas é uma forma de defesa. Ela Sim. acredita que tudo está caro, mas ela viu 3 itens caros e ela generaliza. A questão da resiliência que você comentou. Eu não consigo fazer nada. Porque você tentou 4 vezes e não conseguiu, é isso? Você não tentou, são infinitas as possibilidades. Entende? A pessoa ela não conseguiu 2, 3, ela conclui que nada é possível, que nada, sabe? Ela foi roubada lá atrás, ela teve um problema com o sócio e ela acredita que todas as pessoas são desonestas. Por quê? Porque alguém foi desonesto. Só que é um sistema de proteção mesmo. Sim. Do ponto de vista inconsciente, isso é ótimo. Porque a mente funciona assim, Hugo. Pô, se o fulano lá atrás me roubou, isso me feriu, e nós não queremos ser roubados novamente, vamos acreditar que todo mundo é desonesto. Pra quê? Pra evitarmos ser roubados. Sim. Faz sentido. Desse ponto de vista faz sentido.
Só que se você não se abrir para uma nova oportunidade, você vai estar preso dentro daquela possibilidade. Então, a primeira dica, metamodelo para ter consciência do que especificamente está te travando. Entende? Ou seja, o que especificamente está te travando? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na minha opinião, é usar a PNL para desenvolvimento de soft skills. Se você não tem hoje uma grande capacidade de resiliência, esquece. Estou sendo muito... Sim. Eu poderia estar aqui, né, floreando e tal, mas, cara, Direto. se você não for resiliente, esqueça. Você vai ser no máximo classe média. No máximo! Você não vai fazer grana. Boa. Esqueça, tá? Se você não souber vender, se você não souber comunicar com segurança, com confiança, se você não souber produzir empatia, rapport, que é a habilidade de conectar com pessoas, esqueça. Você não vai. Até o médio você vai. Até 5 mil, 10 mil, 8 mil você vai. Mas você não vai fazer 100 mil, 200 mil, 500 mil sem essas habilidades, entende? E isso foi outra coisa que me fascinou na PNL. Show. Porque eu falei assim, cara, é muito para a entrega que se tem, entende? E mais uma coisa que eu quero falar, que é o seguinte, que aí é onde muita gente fala besteira na internet sobre PNL. Você que está nos ouvindo aqui, a alta performance, ela não existe por conta da PNL. Já existem pessoas, Hugo, já existem pessoas que estão lá fora, que têm todas essas habilidades. A PNL existe porque alguém estudou essas pessoas e codificou para nós que não tínhamos ou não temos essa habilidade, acelerar o nosso resultado e ter. É isso que mais me apaixonou no negócio, entende? Porque eu não tinha essas habilidades. Então eu falei assim, cara, eu fui desenvolvendo, e tô desenvolvendo. Meus alunos estão desenvolvendo. Então é muito mágico e é muito direto ao ponto. Não é conversinha, não é grito. PNL não tem essa conotação de grito, de trabalhar o emotivo. A gente acessa as emoções, acessa o cognitivo, só que de uma forma estruturada, sabe? Então tudo isso assim acredito que ajuda muito, acelera muito o resultado de um empresário, de um empreendedor. Então qualquer pessoa pode Qualquer desenvolver habilidades específicas. Qualquer um. Qualquer um. Massa. E preto no branco aqui sobre resiliência, né, que ele falou. Acredito que seja aquela cena do filme do Rocky Balboa que ele fala, né? Aham. É a capacidade que você tem de tomar, apanhar, cair e levantar. Né? Porque às vezes a galera erra e quer ficar no chão. E fica no chão e acha que culpa a Deus e o mundo porque os resultados dela, né? Não vem. E você falou uma coisa interessante aí, Isaac, sobre situações que acontecem com a gente e a gente se bloqueia e não só a gente não vai, como a gente permite com que outras pessoas não tentem também. Aquela história do macaco, né? Da banana, que o macaco vai e toma o choque. Isso. Ele não só deixa de ir, não, ele quer fazer com que outros macacos não vá pegar a banana porque ele tomou choque. Que é aquele lance, você vai e começa um negócio, quando fala para as pessoas, esse negócio não funciona, esse negócio é pirâmide, esse negócio vai roubar seu dinheiro. Por quê? Porque ele teve um forte impacto emocional no passado e quer proteger as pessoas. Né? Isso, ele faz isso de forma inconsciente. É tudo Ele não é maldoso. Não. Ele não é maldoso. Tem Não, os cara, maldosos também, mas a grande maioria não. eu tenho um, inclusive, eu sempre falo dele, é porque ele não assiste, ele não tá conectado à internet, mas se ele tivesse conectado, ele ia pirar comigo, porque eu sempre falo dele. Meu melhor amigo, ele foi o meu maior atirador de pedra, né? Eu lembro quando eu comecei, ele falava, pra que ficar gravando vídeo? Que esse negócio não vai tirar pra lugar nenhum. E não sei o que, você é muito mais inteligente do que isso. Então tudo que eu me proponho a fazer, ele sempre tentava me puxar, porque ele é um cara que ele tem muitos problemas. É o cara que não quer ficar rico, que diz que não quer ficar rico. É o cara que diz que com 5 mil... Ele tem uma loja de carros e ele com 5 mil, ele queria viver a vida dele. Meu Deus. Tipo, é um cara que ele é bem problemático. Ele sabe disso, já falei com ele. Então tudo que eu me propunha a fazer e que fosse sair daquele ambiente ali de segurança dele, ele tentava me puxar pra perto dele. Ele também não queria perder sua amizade, né, cara? Talvez. Na verdade, ele tava te transferindo as crenças dele. As crenças dele, exato. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe falou assim pra mim, meu filho, estude. Eu, não, mãe, eu quero fazer matemática. Ela, não, qualquer coisa menos matemática. Porque se você estudar matemática, você vai ser igual ao seu pai. Mas eu quero ser igual ao meu pai. Mas quando ela falou aquilo, ela falou porque era o que ela acreditava. Sim. Você entende? E foi um choque pra mim, cara. Eu tinha 17 anos, 16 anos. Eu falei, cara, mas é justamente por isso que eu quero estudar matemática? Porque
porque eu quero ser igual ao meu pai. Não, é o contrário. Você tem que estudar qualquer coisa que não seja matemática pra não ser igual ao seu pai. Eu faço engenharia, a mesma coisa. Sim. Eu fiz engenharia. Falei, cara, tá bom, mas... Entendeu? Então, mas as pessoas, elas transferem pra gente aquilo que elas acreditam. Nós também, nós que estamos aqui, a gente faz isso o tempo todo. Nós estamos aqui transferindo o que a gente acredita. Sim, claro. Então não existe... É outra coisa libertadora da PNL, cara. É você se desconectar do certo e errado. Do julgamento. Você olha pro mundo e fala assim, cara, as pessoas já estão vivendo aquilo que elas plantaram. O seu amigo já está vivendo o que ele plantou. E não tem nada de errado com isso. Exato. Como você está vivendo o que você plantou. E não tem nada de errado com isso, nem nada de certo. É o jeito que você acredita o mundo. É o jeito que eu acredito, é o jeito que o Hugo acredita. Cada um já está vivendo aquilo. E isso é libertador. Porque quando eu comecei nesse processo da PNL, eu queria que as pessoas tivessem a transformação que eu tive. Eu ficava desesperado. Eu falava assim, cara, enxerga o que eu tô enxergando. É top. E as pessoas faziam assim, é legal. Não é legal não, cara. É assustadoramente, bizarramente. Não existe nada melhor no mundo do que isso. Que você não tá entendendo. Por isso que eu fui, pô. Eu fui estudar com o Tony Robbins, fui estudar com o Bandler, com o Grinder, sabe? Eu investi muito mais de 150 mil reais, pô, pra saber o que eu sei hoje. Estudo todos os dias, sou apaixonado. Eu tenho, sabe, eu tenho um network que a gente devaneia nesses assuntos, entende? E pra mim, se fosse mais caro, eu pagaria tudo de novo, entende? Eu enxerguei muito valor nisso. E eu queria que as pessoas enxergassem o valor que eu enxerguei. E aí, ao longo dessa minha jornada, essa chave virou pra mim. Eu falei, não, peraí, cara. Não tem nada de certo em eu ser como eu sou. Também não tem nada de errado. E a pessoa que não enxerga como eu enxergo, também não tem nada de certo nem de errado. Ela já está colhendo tudo. Eu já estou colhendo, cara. Então, beleza. Então, se libertar do julgamento, a PNL traz isso. Liberar perdão, ressignificar episódios do passado. Cara, é muito poderoso. Pra mim, de tudo que eu já estudei na minha vida, não tem nada de perto que chegue. E outra, com clareza, explicando de forma cognitiva, acessando as emoções de uma forma estruturada, sabe? Não é emoção, não é um negócio assim, vamos começar a gritar. Não, é estruturado. A pessoa, ela colhe aqui. Você falou, né, que teve resultado com a PNL. Fica seu pra sempre aquele resultado. Claro. Por mais, você pode até começar a ter comportamentos diferentes e começar a voltar a ter uma colheita diferente, mas a sua mente já expandiu. Você fala assim, cara, eu voltei a fazer merda, eu tô colhendo a merda que eu voltei a fazer, não tem nada de errado com nada. Eu que acabei fazendo algo diferente, então eu tô colhendo algo diferente. Essa clareza pra mim, cara, eu que sou apaixonado por matemática, por engenharia, por exatas, sou muito cognitivo, é muito libertador. Porque não fica naquele campo do, ai, eu não sei se eu tenho que acender uma vela, ou se eu tenho que usar uma camisa de cor tal, ou o dia tem que... Não, cara, é tudo estruturado. Eu entendo... aquela frase, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Do Paulo Vieira, né? Muito boa essa frase. Muito boa. Muito boa. Cara... Libertador, hein, velho? Você falou aí, cara, sobre traumas, né? Sobre perdão. E você me levou agora pra 12 anos... Não, 12 não, uns 10 anos atrás, né? Inclusive, eu vou lhe mostrar algo aqui agora que você vai ficar, meu amigo, você vai... Olha o que eu tenho até hoje. Caramba, que legal, Olha cara. o que eu tenho aqui até hoje. Formação em PNL Coach para Network Marketing, né? Isso. O cara é tão apaixonado pelo que ele faz, pelo que ele começou a fazer. O cara tinha uma empresa e o cara colocou a formação como produto. Foi. Irmão, eu vou dizer, isso aqui me ajudou pra caramba, tá? Eu não perdi a um. Eu acho que você fez Essa aí eu acho que foi a primeira turma, se eu não me Primeiro, engano. eu tenho um outro lá também. No Sol Bahia você fez, não foi? Sol Bahia. Na realidade, eu fiz todas, né? Cara, muito bom. E foi ali que eu também olhei assim, eu falei, cara, que ferramenta... Mas não tem 10 anos não, Hugo. Aí tem... não, eu lembrei que agora eu já tava com minha esposa, já tem 7 menos. anos, tem uns lembrei 6 aqui agora. anos, 7 anos. Foi a primeira turma que eu formei essa aí. Cara, foi... E o Gão tava lá, filho? Eu tava lá, velho. E assim... Eu vi uma experiência de um cara lá que eu fiquei de cara, assim, sabe? O Isaac fez uma dinâmica lá sobre liberar perdão. E o cara chegou e fez assim... Depois de toda a dinâmica, o cara fez assim... Levantou e falou assim, eu quero dizer que eu perdoei meu pai. Perdoei meu pai por isso, isso e isso. Todo mundo, bateu palma, Isaac. Perdoou mesmo? Perdoei. Liga pra ele agora. Nossa!
Aquilo ali me arrepiou, o olho encheu de lágrimas. E ele ligou pro pai, falou com o pai. Eu falei assim, velho, que parada transformadora, né? E assim, muito conhecimento, muita técnica que eu levo pra mim até hoje. Que é aquele lance de, por exemplo, de fobia. Eu não vou saber usar os termos técnicos. Sim, não precisa. Mas, cara, eu consigo hoje chegar pra uma pessoa que tá com fobia, trocar uma ideia e falar assim, vem cá, como é que... Beleza, você tem medo de barata, certo? Como é que você tá vendo como essa barata? A imagem que vem na sua cabeça é como? É colorida? É uma imagem grande? É uma imagem pequena? Como é? Aí a pessoa vai me descrevendo e tal. Aí eu faço aquela técnica que você me ensinou. Cara, coloca essa barata aí que você tá vendo num quadro. Agora pinta de preto e branco. Pintou de preto e branco? Pintou? Tá de que tamanho e tal? E eu faço a pessoa enxergar aqui. Cara, foda, quando né? eu fiz, enxergou, comigo isso. Tá de que tamanho essa barata? Pronto, massa, diminui ela. Vai mesmo. diminuindo o zoom. Tá pequenininha, tá? Dá um piteleco nela. A pessoa dá risada. Cara, A pessoa legal, sorriu. Depois ela testa, né? O importante é testar. Irado. Aconteceu lá também comigo, quando eu fiz formação em PNL. PNL não, desculpa, gente. Eu não sou formado em PNL, que eu fiz coach. Eu tinha um medo. Eu tinha uma agência de marketing digital e tinha medo de crescer minha agência. Que viagem, né? Tipo assim, eu tinha clientes e eu falava assim, não, minha agência já não comporta mais clientes. E eu falava, cara, como é que uma agência não comporta mais cliente? Pô, eu tô com medo de crescer esse negócio. Eu tenho um amigo daqui de Salvador, não sei se você conhece, o William Jatobá. Ele é Master Practitioner em PNL, é assim que fala, Master Practitioner. É o segundo nível, é o Practitioner, depois o Master Practitioner, aí depois vai pro Trainer. Pronto, e aí ele falou assim, cara, eu vou lá para Aracaju, vamos comigo que eu vou te ajudar. E aí eu fiz 3 dias lá de formação em PNL, de formação em coach com PNL. Sim. E aí, no final, né, no domingo de noite, ele virou para mim e falou assim, e aí, o que é que você quer da sua vida? Eu falei, rapaz, eu quero crescer. Eu quero voltar para Salvador porque eu não vejo a hora de crescer, de expandir as minhas coisas. Ou seja, a gente passa por um processo que não é revolucionário, mas é um processo de reorganização de tudo aquilo que a gente entendia como certo ou errado. E não como um passe de mágica, mas as coisas mudam, né? Eu lembro que eu cheguei sexta-feira lá, decidido eu vou acabar com a minha agência e eu quero viver do digital. Eu quero só vender curso. Não era isso que eu queria naquele momento. Eu tinha medo de crescer. Então, no domingo, quando ele me perguntou à noite na casa dele, eu falei, não, eu quero ir para casa, eu quero contratar designer, eu quero trazer social media, eu quero pegar aqueles clientes que eu joguei fora e eu quero... Destravou geral. Destravei, pô. Você vê o poder. Então, por isso que eu falei que mudou a minha vida. Porque fez eu entender que eu não tinha barreiras para crescer. E hoje eu sou assim. Hoje eu sou um cara que não tem limites de crescimento. Se alguém chegou em algum lugar, eu acho que eu consigo chegar Isso é top. lá. Então, tá muito claro para mim o poder da transformação que essa reprogramação mental teve na minha vida pessoal e profissional. Porque também a partir daí, o meu relacionamento que não era bom ficou ótimo. E quando eu cheguei, aquela mesma sensação que você teve. Cheguei no domingo pra minha esposa e falei, cara, você precisa fazer isso. Você precisa. E eu pegava aqui a apostila, rapaz, tem isso, tem aquilo aí. E vamos. Testemunhas de PNL. E aí o primeiro curso de PNL aqui de Salvador, ela foi lá, fez, enfim. A gente quer passar essa sensação para as pessoas, né? Essa libertação. Então é muito do que você falou, né? A gente sente aquilo, a gente quer desesperadamente que as outras pessoas sintam também. E eu fiz isso com minha esposa, então melhorou a minha vida conjugal lá, minha esposa, mudou a minha vida profissional, que na verdade foi a mais impactada. Eu saí de um nível que eu não crescia por medo e hoje eu sou um cara eu me considero, como diz o Wendel Carvalho, eu sou um cara imparável, porque não existem barreiras que vai fazer eu parar em algum momento. Só a morte. Então, enquanto eu não morrer, eu vou continuar trilhando o meu crescimento. E a culpa disso foi quem? Foi essa reprogramação que eu fiz. Boa demais. É um testemunho forte aqui, né? Top. Não, parabéns. É isso mesmo. Show. Você se permitiu o processo. É isso Exatamente. E pegar esse gancho aqui para dar o meu também, né? Que quando eu pedi para você falar também um pouquinho a respeito, mas quando eu entrei naquele negócio contigo, em parceria, sociedade lá de micro franqueado no passado, cara, ali eu tinha um trauma de vendas. Ali eu tinha um bloqueio muito grande.
Caramba. Né? E através dessa formação aqui, né, que foi voltada ali pro modelo de negócio que a sua empresa tinha, cara, eu comecei a me destravar. Que legal. Né? Nunca vendi tanto LA Golden na minha vida. Né? Então, assim, cara, tem uma técnica também que você ensinou pra gente, que eu não lembro o nome, mas aquela de você... Como é? Você se colocar num campo ali, você imaginar como você queria aquele resultado e... Acho que ponte ao futuro, né? Acredito que seja mais ou futuro. menos isso. E, cara, toda vez que eu ia fazer uma venda, cara, eu me visualizava apertando a mão do cliente e saindo com aquela venda feita, sabe? Eu tinha o meu ambiente ali de chegar e destravar aquela situação, ao invés de ir de peito aberto, né? Então, são técnicas que ajudam pra caramba. Ajuda demais, pô. Porque o que acontece? Olha só. Lembra que eu comentei que você vê, ouve, sinestesicamente experimenta o mundo e você aprende. Uhum. Então você só sabe aquilo que você experimentou do mundo. Se você começar, se alguém aqui começar a falar mandarim, vocês falam mandarim? Não. Eu também não. Mas se eu chegasse aqui falando mandarim, vocês não teriam referência do que eu tô falando. Sim. Porque vocês não, eu também, se você estivesse falando mandarim, nós dois não teríamos referência do que você tá falando. Uhum. Por quê? Porque a gente só consegue saber, ter referência daquilo que a gente experimentou. Faz sentido? Até aí? Faz muito. Se você não se vê vendendo pra caralho, como você vai vender pra caralho? Você não tem referência. Você não sabe do que tá sendo falado. É árabe. Tá se falando mandarim. Se você não sabe o que é fazer 100 mil no mês, não é saber. Se não tem a referência de você fechar os olhos, Hugo ir lá ver, Hugo fazendo 100 pau, o celular pitando, pá, pá, pá. Ele não sabe. Ele é mandarim. É mandarim assim. Não. Ele consegue. O Érico consegue. Eu não, porque não tem a referência do você fazendo. Pô. Você entende o que eu tô falando? Claro. Então, as ferramentas de PNL, tem vários contextos, mas nesse contexto que você comentou, serve para produzir referência. O senhor Walt Disney, ele falava uma frase muito conhecida que é: se você pode imaginar, você pode, se você pode sonhar, você pode realizar. O que ele está dizendo é, olha, se você conseguir produzir essa referência, você vai conseguir manifestar a referência criada. A pequena Raíssa, a gente tem uma atleta brasileira que na Olimpíada do Japão no ano passado, ela representou o nosso país no skate de rua. A fadinha. A Fadinha. Tem 13 anos aquela menina. Monstro. Cara, eu não curto skate, nada, mas nesse dia eu liguei a televisão de bobeira, de noite, tava passando a competição dela. E aí ela tirou segundo lugar, prata, e aí entrevistaram ela, 13 anos. Eu lembro. E ela falou assim: se eu posso sonhar, eu posso realizar. Cara, eu chorei na hora. Eu falei assim, cara, eu não acredito que ela tenha estudado essa porra com 13 anos, morando no Maranhão. Eu não acredito. Pode ser que sim. Uhum. Pode ser que sim. Eu não acredito que ela tenha estudado. Só que existe um rastro do sucesso, cara. O que o senhor Walt Disney falou, ela falou. E várias pessoas talvez não falaram, mas acreditaram nisso. Seguiram esse caminho. E seguindo esse caminho, construindo seus resultados. Entende? Então, quando a gente cria essa referência... Eu vou dar um exemplo pra vocês, pô. Eu tinha uma empresa que faturava 1,5 milhão por mês. Eu não conseguia me enxergar, eu, pessoa física, fazendo uma retirada de 200 mil. Eu não conseguia, irmão. Eu falava, não tem como. E enquanto eu acreditava que não tinha como, não teve como mesmo. Eu não conseguia. Eu conseguia gerar um faturamento, mas o ecossistema não podia me remunerar acima de um número que eu coloquei ali. E você que tá assistindo a gente, você tem seu número, cara. E você falou uma parada, você que falou, você falou alguma coisa sobre essa questão de ir quebrando as barreiras, existem essas barreiras, porra. Às vezes você fala assim, não, pô, eu consigo fazer 5 mil. Cara, fazer 10 mil é muito parecido. Ah, não, 10 mil eu consigo. Cara, 20 mil é muito parecido. 50 mil, tudo é muito parecido, entende? Não é, eu sei. Como assim você sabe? Porque tá mandarim ainda. Sim, é. Tá mandarim, Boa. cara, entendeu? 10 mil tá em português. 20 mil tá em inglês. Você tá ali, ó. Você traduz e vai. Mas 50 mil tá em mandarim, cara. Mandarim você não sabe por onde vai. Show. Entende? Quando você tiver essa referência clara, tudo vai ficar mais fácil. E a PNL também trabalha esses pontos. E tem um ditado que diz assim, ó, se você acredita que você não pode, você tá certo.
Se você acredita que você pode, você também tá certo. É. Tudo depende daquilo que você acredita. E eu dei uma carona pro editor aqui e a gente veio conversando sobre isso. Sobre como a minha vida foi transformada. E, tipo assim, ele me pergunta assim... Quem é o entrevistado? Eu falei, rapaz, eu não conheço, não. Mas eu vim falando sobre a minha experiência, que era o seguinte. Eu falei, cara, eu aprendi uma coisa que mudou a minha vida. Se você quer uma coisa, a primeira coisa que tem que ter é clareza do que você quer. Perfeito. Você quer uma casa? Quer? Pô, eu quero uma casa própria. Como é a sua casa? Onde é que vai ser sua casa? Qual é o estilo dessa casa? Você tem que ter clareza naquilo que você quer. Depois que você tem essa clareza, você tem que sentir pertencente. Eu já consegui, ela tá chegando. Então, quando você sente aquilo, você se aproxima do seu sonho. Eu já sei, tenho claro, minha casa vai custar 3 milhões, ela vai ser no Alphaville, ela vai ser assim, vai ter uma fachada, vai ter uma churrasqueira, uma piscina maravilhosa ali, vai ter uma área gourmet fantástica. Eu tenho clareza naquilo que eu quero. Eu sinto como se já estivesse lá. E o último passo é, o que é que eu tô fazendo para conseguir isso? Exatamente, ação. Ação. Eu tenho que agir. Então isso mudou. Quando eu quero alguma coisa, a primeira coisa que eu paro é, eu tenho que ter clareza disso aqui. Aí eu quero vender muito quanto? Vender pra Exatamente. quem? Tá. Depois eu tenho que me sentir, e se eu vender tanto aqui, como é que eu vou me sentir? Que sentimento é esse? Isso. Eu começo a sentir aquilo. E depois o que é que eu tô fazendo para que esse resultado aconteça? Então essa é a fórmula que eu levo pra minha vida. Você falou uma parada foda, irmão. Sabe o que foi que você falou aí? A questão do quando eu vendo, o que eu sinto? E falando sobre isso, eu tenho muitos alunos, não sei se você passou por isso, no processo da venda, a pessoa se sente mal. É comum isso, tá? Sim. É comum. Por exemplo, enquanto você tá me transferindo dinheiro, eu me sentir mal. Envolve também o lance de o cara nem pedir desconto e você fala assim, não, velho. Eu vou dar um desconto. Você já fala assim, ó, é 5 mil, não, mas eu vou te dar um desconto de tudo. Porque isso também é uma programação, entende? E eu falo isso muito com os meus alunos. Se você quer ter um resultado acima da média, você precisa alinhar o seu propósito. O que é o seu propósito? Aquilo que ferve o seu coração. No meu caso é a PNL. Todos os seres humanos, ele tem um propósito de contribuição. É possível fazer isso cortando o cabelo? É possível fazer isso sendo bombeiro? É possível fazer isso sendo policial? É possível fazer isso sendo engenheiro civil? Sim. Médico? Sim. Empresário? Sim. PNL, coaching, hipnose, qualquer coisa. Sabe? Empreendedor digital, agência. Sim, você ajuda pessoas a terem resultados. Então, a primícia da missão está relacionado a isso, o propósito. Só que se o seu propósito não estiver alinhado com a sua meta, você não tem resultado. O que mais acontece dentro do meu mercado, com os meus alunos, eu tenho muito aluno psicólogo, terapeuta, psicanalista, coach, sabe, pessoal da área de desenvolvimento pessoal. A pessoa é apaixonada por servir, por ajudar pessoas, só que como ela tem vergonha de cobrar, de vender, ela trabalha de graça. Uau. Cara, é foda isso. É uma coisa que mexe comigo muito isso aí. Cara, a galera é muito boa. Meus alunos são muito bons. A maioria dos meus alunos são muito bons. Eles sabem fazer o que eu sei fazer. Só que o grande desafio da maioria, claro, né? Tem casos e casos. Ele se sente um vilão. Ele se sente assim, ó. Se realmente eu amo o que eu faço, por que eu cobraria por isso? Entende? E quando eles conseguem, alguns já estão nesse processo, alinhar e entender, não, cara, quanto mais eu vendo, melhor o ecossistema Boa. está pronto. Por quê? Porque se o que eu vendo gera transformação, é uma obrigação vender. Eu estou aqui para executar o meu propósito na Terra através do dinheiro que você vai me pagar e a transformação que eu vou gerar na sua vida. Quando isso tá de verdade, irmão, você é uma máquina de fazer dinheiro e ajudar pessoas. Agora precisa alinhar. Alinhar. Claro. Porque se não alinhar, você vai fazer um atendimento, quando o cara for te pagar, você fala, não, pai, amanhã eu te passo a conta. Não precisa pagar agora, não. E aí você tem o seu filtro financeiro, que quando você tá no seu desespero, você vai lá e recebe aquele dinheiro, mas você recebeu só para pagar a sua conta. Sim. Você não recebeu porque tá nesse alinhamento. Isso foi uma coisa, Hugo, sendo muito honesto com vocês aqui, eu levei um tempo para entender isso. Não foi no meu início. Eu tô no início ainda, né, cara? Eu tenho 7 anos que eu tô nessa jornada do desenvolvimento pessoal. Uns 7 anos, né? 6 anos, né? 6 anos, 7 anos. Eu sou novo nessa jornada. Eu fui entender isso tem
1 ano e meio, agora, 2 anos, no máximo 2 anos. Quando essa chave virou, eu falei assim, cara, é por isso que os caras que faturam milhões, porque eu modelo, eu ensino isso, né, cara? Irmão, os caras vendem 20 vezes mais do que eu, parecendo que precisam mais, e eles precisam. Eles precisam. Dentro da mente deles, cara, eu preciso. Então eles postam 20 vezes mais do que eu. Eles fazem questão 20 vezes mais do que eu. Eles ganham 20 vezes mais do que eu. Logo, eu preciso só alinhar isso. E eu fui aumentando o meu faturamento, fui aumentando o meu volume de alunos e passei a ensinar isso também para os meus alunos, né? A gente já vive, nós seres humanos vivemos aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente está preparado para viver. E esse alinhamento, sabe? Esse sentimento de prazer, quando você executa o seu propósito e a sua meta, para mim, é o mais importante para você ter um sucesso de vida. Sim. Empresa, família, pessoal, sabe? E é possível. A PNL traz isso também. Esse entendimento dessas partes. E eu aprendi com você também, Isaac, que mudanças acontecem e acontecem rápido. Né? Basta o cara ali... E você falou aí também sobre imaginar, né, cara? Sobre você pensar, imaginar algo. A partir do momento que você pensa, que você imagina, você consegue colocar em prática ali e ter aqueles resultados, né? E a PNL, não necessariamente as pessoas precisam entender de fato como funciona, mas as pessoas acabam praticando. É uma situação que ela acaba, dentro da sua mente, executando algum tipo de ação, que é ferramenta da PNL, e o cara consegue ter determinados resultados, né? Uhum. E uma coisa interessante que eu tô vivendo hoje foi coisas que eu pratiquei no meu passado, que eu imaginei, me vi. Legal. E hoje está acontecendo. Então, por exemplo, tá com você aqui hoje, convidado do podcast. Não como um convidado, uma estrela que a gente tentou um acesso para trazer para cá. Não, mas você tá aqui como meu amigo. Sim. Que no passado era uma grande referência, era o meu mentor. Eu olhava, uau, Isaac, continua sendo esse cara. Mas hoje nós somos amigos, né? E naquele modelo de negócio que a gente trabalhava no passado, muitos e muitos líderes que eu também olhava, uau, hoje eu olho e falo assim, pô, não era exatamente daquele jeito que eu imaginava. Então, assim, é aí que você vê que você está crescendo na vida, né? Uhum. Então, assim, hoje, me relacionar com as pessoas que eu me relaciono hoje, que eu faço negócio, foi porque no passado eu fechei meus olhos, eu imaginei, eu enxerguei e hoje está acontecendo. Legal. Né? Então, cara, PNL é fundamental. E assim... Pra vida, né, velho? Pra vida, cara. Pra vida, pra todas as áreas. E é importante aqui agora é o seguinte, você que tá assistindo aí agora, pô, mas Isaac tem esses resultados aí porque ele é Master Coach, Trainer, Mega Power, braço direito de Richard Blandon, não sei... Sabe? Aí as pessoas começam a inventar um monte de historinha e conversa pra justificar o resultado do cara. Não, né? Mas assim, é interessante contar brevemente se Isaac já veio de cima, se Isaac não veio, se Isaac veio... Conta a sua história de vida um pouquinho, assim, pra galera ver que fala assim, cara, se ele pode, eu também posso, porque olha a situação do cara. É porque a galera acha que talvez tenha sido muito fácil pra ele. Exatamente. Ah, mas o cara decidiu ir lá e o Tony Robbins e chegar lá, pô, mas eu não tenho condições de ir. Pra ele foi fácil, mas tipo assim, é porque as pessoas veem o palco, mas não veem o bastidor, né? Não sabe o caminho que as pessoas trilharam. Ih, rapaz, vai ter, peça pra Lud pegar um Uber, velho. Que ainda vai ter como não. Porque como é gravado... Não, beleza. Depois a gente fala. Tinha esquecido, eu esqueci mesmo. Show. Eu queria fazer uma pergunta, eu não queria fazer uma parada. Aí você volta pra esse lance. Show. Que é sobre o medo de vender, sobre essa parada de vender. Que, poxa, isso é foda, que eu quero falar. Eu quero até um exemplo que eu vivi com o Menandro. Então pronto. Vamos lá. Então a gente começa de onde aqui? Não, pode mandar. Tá, eu vou, tipo assim, vai acabar no assunto em que ele fala daquele processo de venda, dos traumas, e eu entro fazendo a pergunta, depois você complementa pra ele falar de onde ele veio. Eu acho que é fundamental. Pode já emendar aí. Inclusive, eu quero te dar fazer um relato que aconteceu comigo com o Menandro, não sei se mas ele vai lembrar sobre venda. Né? Antes eu quero contextualizar. A galera fala assim, mas lá vem você vender, Sandro. Pô, mas você vendendo de novo. E um dia eu cheguei pra pessoa e falei assim, ó, você precisa entender
que a venda ela é um processo benéfico. Quando a gente vende algo, é porque alguém está precisando resolver um problema e você tem uma solução. Quanto mais você vende, mais soluções você disponibiliza. Então, vender não é ruim. Se o que você vende é bom, é bom. Isso que vende é bom, você está ajudando pessoas. Ótimo. E o Érico Rocha, ele falou uma coisa ao vivo ali. A gente estava no evento, que foi, na verdade, uma parada sensacional. A gente estava no evento e o Érico Rocha, ele pegava um dado e jogava pra galera fazer uma pergunta pra ele. E aí veio uma menina muito esperta, entre aspas, né? Pegou o dado com o microfone e falou assim: Éricos, eu ouvi aí você falar de resultado, que você faz o seu set, que o seu curso é isso, que tem centenas de pessoas tendo resultado. Eu quero te fazer uma proposta. Se o seu curso é bom, ele dá resultado, você me dá ele, eu estudo, aplico, faço o 6 em 7 que você me promete, depois eu te pago. Aí Érico Rocha, com aquele jeito dele, ele desceu do palco, foi pra perto da menina e falou assim: não vou fazer isso, porque eu tô te prejudicando. Se eu te der o meu curso, não vai ter um comprometimento da sua parte. Quando você me paga, você não se compromete comigo, não. Você está se comprometendo com você. Você me pagou pelo curso e você tem uma motivação a mais para estudar, aplicar, dar resultado e colocar esse dinheiro no lugar. Se eu te entrego o meu curso, simplesmente você diz: eu tenho um curso do Érico. Quem me garante que você vai estudar, vai aplicar e vai ter o resultado? Logo, vender é uma atitude de ajuda que você está dando para aquela pessoa. Logo, vender é uma atitude de ajuda, tá? Porque as pessoas falam isso: e por que você não dá? Porque tem que ter o mínimo de comprometimento da sua parte. E o comprometimento é: eu vou te entregar uma parte do meu dinheiro que é suado, em troca de alguma coisa que você vai me entregar, e eu vou ter que estudar, aplicar, para poder ter um resultado. E eu achei aquilo fantástico. Eu falei: isso é vender. Essa é a essência da venda, né? Senão, porque as pessoas já falaram comigo: me dê, pô. Você não é o bonzão? Me dá o seu curso, eu vendo pra caramba e depois a gente divide. Não, pô. E tem que existir o comprometimento da sua parte. E quando você me dá o dinheiro, você está dizendo o seguinte: eu estou me comprometendo. Em parte, nem todo mundo se compromete. Mas é uma maneira da pessoa dizer assim: olha, estou comprometido com na isso. verdade, eu acho que tem vários pontos. Tem esse ponto da pessoa ela se comprometer. Tem a própria questão de merecimento. Por exemplo, hoje eu não acho justo eu dar a minha formação para alguém. Eu investi mais de 150 mil reais, pô. Você não pode investir 2 mil? Você não pode investir 1.500? Você não pode investir 3 mil? Eu não posso, tudo bem o quê? Você continua do jeito que você tá, eu continuo do jeito que eu tô, cara. Tipo, você perguntou, né, sobre a questão de trajetória. Eu morava em uma casa, em cima de uma casa, dentro de um beco, na Massaranduba, na Cidade Baixa, um bairro pobre, de uma cidade pobre, de um estado pobre, de um país pobre, entendeu? Eu comecei a juntar dinheiro com 14 anos, fui morar nos Estados Unidos com 19 anos. Nesse tempo, de 14 a 19 anos, eu juntei $700. Eu não falava nem hi, nem bye. Eu fui para os Estados Unidos. Eu nunca tinha feito uma viagem de avião. Minha primeira viagem, eu saí de Salvador, fui para os Estados Unidos. Peguei menos 20 graus Celsius. Cara, frio na Bahia é 20 graus, né? 18, 21 graus aqui é muito frio em Salvador. Eu peguei menos 20 graus. Meu lábio estourava todo por conta da frieza. Isso. Eu não conhecia, eu não sabia o que era frio, sabe? E eu dei meus pulos, pô. Eu comecei a trabalhar com 14 anos como menor aprendiz na prefeitura. Entende o que eu tô dizendo? Então, tudo que eu construí do absoluto zero. Graças a Deus, eu tive e tenho pais bem estruturados que me deram acesso à educação. Eu estudei em colégio particular até a 8ª série, do primeiro ano para lá, fiz o Cefet, Escola Técnica Federal da Bahia, fiz edificações, aí depois fui para a UFBA, aí fui só em instituição pública, entende? Agora, eu sou uma pessoa que, mesmo antes da PNL, lembra que eu falei que o sucesso não está relacionado... Deixa rastro. Eu sempre fui muito determinado e eu já sabia nas cadeiras que eu iria sentar. Então, assim, eu sempre fui obstinado pelo sucesso. Eu não falei que eu gostava do sucesso. Eu era obstinado pelo sucesso. Só que eu acreditava que o sucesso era dinheiro. Entendeu? Sim. Eu acreditava. Eu comprei meu primeiro imóvel com 21 anos, pô.
Vindo dessa trajetória que eu te falei, com 21 anos eu tava com meu primeiro imóvel, com 24 anos eu tinha 3 imóveis. Entendeu? 7 anos atrás você morava em Massaranduba. Dos 24. É isso. Né? Entendeu? Eu fui para os Estados Unidos com 19. Em 5 anos eu comprei 3 imóveis morando nos Estados Unidos, pô. Agora eu trabalhava de 8 da manhã à meia-noite. Entendeu? Assim, eu acreditava que sucesso era dinheiro. E como nos Estados Unidos pagava-se, comparado ao Brasil, tipo 5, 6 vezes mais por hora, eu falei, cara, eu vou trabalhar, dá pra trabalhar 24 horas, não, 24 eu não consigo, mas 18, 19 eu consigo. Eu vou trabalhar 19, eu vou gastar quase nada e vou juntar e vou fazer o dinheiro, rodar o dinheiro. E eu levei esse padrão de hard work, de trabalhar pra caramba, de bicho, viver como um bicho. Eu vivia como um bicho, pô. Até 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu vivia como um bicho. Eu não me respeitava, sabe? Obesão, eu não me amava, porra. Eu só amava o dinheiro que eu consegui construir. Aí, quando eu conheci a PNL, antes da PNL eu conheci o coaching, depois da PNL, que eu comecei a ouvir que existia uma possibilidade de continuar bom nisso e ser bom em outras coisas, e eu era muito cético, e naquele momento começou a fazer sentido, eu falei, não, porra, isso é doido, isso aqui é barato, 100 mil reais é barato, porra. Porque se eu conseguir melhorar esse volume de grana e melhorar os outros, a única certeza que eu tenho é que eu vou levar essa vida, eu não sei se eu vou viver de novo. Então, porra, se eu conseguir imprimir resultado nos próximos 20, 30, 40, 50, 60 anos que eu ficar na... Cara, é nada, 100 pau é nada. E eu vi as pessoas tendo resultado. E eu falei, não, agora eu preciso aprender esse modelo, eu preciso aprender essa sequência, eu preciso aprender essa estrutura pra usar em mim. Quando eu fui estudar PNL, não foi pra dar aula. Foi pra resolver essas questões. Sim. Aí quando eu comecei a resolver essas questões, eu falei, caralho, velho, funciona, velho. Falei, irmão. Aí eu comecei a ficar doido. Eu falei, velho, como é que essa porra ninguém fala sobre isso, velho? Essa porra é muito boa, velho. Tem pouca gente falando sobre algo super extraordinário. Aí eu abracei essa causa. Eu falei, cara, essa é a minha causa. Essa é a minha missão. Eu quero morrer falando dessa porra. Meu último respiro, eu quero respirar falando sobre isso. Porque isso aqui, cara, né, todo mundo que ouvir vai virar a chave? Não. Há 2000 anos atrás, quando Jesus falava, uma galera cagava. Mas uma galera se libertou. Exatamente. Entende? Então, é pela galera que vai se libertar. Pra mim, esse negócio é pela galera que vai se libertar. Porque se eu conseguir, e eu tô vendo muita gente conseguindo, cara, é melhorar o processo. Aí, cara, Deus foi tão bom comigo, irmão, que a pandemia, se não fosse a pandemia, eu não ia entrar no digital. Eu ia continuar fazendo evento aqui em Salvador. Só que quando veio a pandemia, eu falei, cara, quanto tempo vai ficar de pandemia? Eu não sei, ninguém sabe. E se ficar 6 meses, se ficar 1 ano, se ficar 2 anos, se ficar 3 anos, eu vou ficar queimando minha reserva? Não, eu tenho que aprender esse digital. Então, e como eu odeio perder dinheiro, e essa é uma programação que eu não quero perder, eu quero manter. Eu odeio perder dinheiro. Eu odeio perder dinheiro. Eu falei, cara, eu não posso perder. Então, eu tenho que aprender esse negócio. Aí eu entrei com os 2 pés. Eu falei, cara, fiz o curso do Érico, o Fórmula, foi minha primeira experiência. Meu primeiro lançamento, meus primeiros 2 meses no digital, eu fiquei tentando vender sem estratégia. Fiz R$900 em 2 meses. Com o Érico, meu primeiro lançamento, eu fiz uns 12 mil, 13 mil, mais ou menos, 14 mil. Devo ter colocado uns 2 mil de tráfego, fiz uns 12 mil, entendeu? Sim. E aí, mas pra mim é muito, assim, pro volume de contas que a gente tem pra pagar e tal, enfim, tava quebrado, tava queimando dinheiro, tava perdendo dinheiro, entendeu? Aí fui, tô seguindo, cara. Hoje a gente fatura mais de 100 mil, tem uma estrutura muito boa para os 2 anos atrás. Sim. Só que ainda não tão parecida com a de antes, né? A gente tá voltando a uma construção. Só que tudo foi construído, cara, do zero. O meu processo no marketing digital, eu comecei do zero. Quando eu vi o Érico falando assim, ó, você consegue fazer tudo sozinho com um celular, eu te juro, irmão, eu tinha esse celular aqui. Eu falei, eu não vou trocar de desgrama de celular até eu ter o resultado. Porque se esse cara tá dizendo que dá pra ter com um celular desse, eu não vou comprar câmera, eu não vou comprar spotlight, eu tinha o grana pra comprar as coisas. Eu falei, não, irmão, eu vou fazer essa zorra sozinho. Ele tá dizendo que dá pra fazer, né? Eu sou inteligente. Agora vamos ver se é mentira. Eu vou fazer essa porra com esse celular. E eu fiz, irmão. Assim, resultados pequenos, 30 mil, 20 mil, 40 mil. Mas faz, fiz o resultado. Fiz o resultado. Aí o negócio foi melhorando. Eu falei, não, agora eu vou começar a investir. Porque eu fiquei com medo, cara. Eu não vou mentir pra você.
Que você vê os caras fazendo resultado e, né? E não é tão simples, né? Até entender a estrutura e tal. Aí eu falei, cara, mas foi do zero, irmão. Foi do zero. Tem um aluno, 2, 5, 10, 30. Hoje são mais de 4 mil alunos pagos. Então você tem 4 mil e você começou em 2 anos, 3 meses. Em 2 anos. Em 3 meses, é. Pois é. 4 mil alunos pagos. Sim. Pagantes, né? Do digital. No marketing digital. Tá. No marketing digital. No presencial, aluno mesmo de PNL foi pouco, foi no início. Não sei quantos. Porque tem os treinamentos que era da Nutri, aí foi mais de 30 mil consultores. Mas pra PNL mesmo, que pagou uma formação, foi pouco. Foram poucos, entendeu? Entendi. Agora, treinamento em geral, muita gente mesmo, mais de 10 mil. Treinamento em geral. E como é que foi você, na pandemia, ter que entrar no digital? Aí é que entra a PNL, irmão. Pronto, eu queria que você fizesse essa irmão, analogia. Se eu não tivesse o conhecimento de PNL há 2 anos atrás, Cair a em minha depressão. cairia. Irmão, você sabe o que é você faturar 50 mil por dia? No dia que eu faturava 30, eu olhava pra minha esposa e falava assim, que porra, que merda! Faturamos 30 mil. Porra, Hoje. tá uma merda! Hoje 30 mil. Mas o negócio era, a gente faturava 50 mil no dia, pô. Média. Lembra aquele evento do Co-Founder? Que a gente fez? Lembro. Irmão, eu não faturei 1 milhão no dia. Você sabe por quê? Porque o banco travou. Você sabia que quando você fatura muito acima da sua média, o banco trava as suas operações, não deixa o dinheiro entrar na conta? Você sabia disso? Eu só soube porque eu passei por isso. Eu não sabia, não. Você sabia disso? Existe isso. Tinha pessoa indo no caixa, irmão, pagar e falou assim, não pode, essa conta não pode receber. Eu passei por isso. Eu não faturei 1 milhão no dia por causa disso. A gente faturou uns 870 mil. Então, assim, eu sei o que é dinheiro, entendeu? E aí, irmão, ele sabe, pô. Eram 30 mil consultores. Tempo Era todo. fila de gente pra falar comigo, pô. Era. Isso, pô. E você sair disso e você fazer uma live pra 3 pessoas, uma é sua esposa, uma é sua mãe e um é um maluco, que eu agradeço a Deus por esse maluco, que eu não sei quem é. Se você não tiver como ressignificar isso, é foda, velho. A vontade que dá é de parar. Irmão, eu fiz uma live numa sexta-feira, velho. Foi essa live dos 3 pessoas. Irmão, eu te juro que eu falei assim, eu vou simular que tá ruim a internet e vou me picar. Sexta-feira, irmão. Eu me leando, irmão. 3 pessoas. Uma era a Ludmilla lá embaixo, a gente tava na cobertura aqui no Imbi. Outra era minha mãe, que eu vi ela comentando. E uma, velho, tá fazendo live com um cara, velho. Eu tô aqui me acabando e dando pau, vô. Dando pau. Não foi assim de qualquer jeito, não. Eu explicando, não, velho. No padrão, irmão. No padrão. Eu falei, eu vou fingir que esse negócio tá caindo, velho. Aí veio uma voz dentro assim, ó, vá, fala, continua essa porra que você vai dar certo. Então, essa... E aí eu ficava contando a história na minha cabeça, velho. Eu falei, não, cara, Deus tá... Cada um significa do jeito que quer significar, exatamente. né? Aí você usa seu sistema de crença e tal. No meu sistema de crença foi o seguinte, eu criava uma história, tipo, Deus falando comigo assim, eu tô fazendo isso pra saber se você realmente é bom. Você não acha que você é bom? Porque eu acho que eu sou bom Você mesmo. não fala de resiliência? Você é bom. Agora a gente vai saber se você é. Passei nesse teste. Eu olhava pra cima, meio que doidão mesmo, assim, velho, bom teste, mas também quando eu passar eu vou querer receber tudo. Não é teste? Lógico. Eu quero minha parte, quando, né? Depois que eu passar, eu quero receber minha parte. Então, doeu pra caralho, chorei pra caralho, porra. Chorei demais, porra. Entendeu? Só que eu ia lá, me recompunha, né? E pensava assim, cara, o que eu posso fazer agora? Depois que passava o pump, o que eu posso fazer? Parar. Se eu parar, é garantido o fracasso. É garantido. Não tem... Ninguém vai falar, ô Isaac, você é tão brother. Me dá seu Pix, eu vou fazer uma... Esqueça, ninguém vai fazer isso. Ninguém. Por mais legal que você seja, você que tá aqui com a gente, por mais legal, bacana que você seja, a chance disso acontecer é pequena. E eu nunca gostei de seguir esses caminhos que são improváveis. Que não depende de mim, não tá no meu controle. Então, se eu parar, eu tenho a certeza do fracasso. É assinar um documento. Eu, Isaac Santos, assumo fracassar. Pá, é um caminho. Esse outro pode dar certo ou não dar certo. Eu só tenho esse outro, irmão. Exato. Esse é garantido a errar. Esse pode dar certo e pode não dar certo. Então eu tô no lucro, irmão. Eu não tenho... É que nem nós... Eu penso desse jeito, entendeu, cara? Eu não tenho muito eu não tenho escolha. Qual é a minha escolha? Além de continuar dando o meu melhor, aprendendo, colocando em prática e melhorando o processo. Eu não conheço. Se existir, eu gostaria de aprender, mas eu não conheço outra forma. Entende? Então eu fui seguindo. E aí, cara, aí é que PNL entra. Porque você já consegue construir sua identidade, sua crença de identidade.
sabe? Sua crença de capacidade. Eu trabalhei muito nessa pandemia, irmão. Minha crença de merecimento, que era muito baixa, minha crença de merecimento. Entende? Resiliência, que sempre foi boa, só que foi, assim, melhorou bastante. Agora eu tô muito mais forte, mano. Eu tô muito melhor. Porque eu passei por essas porradas. Entende? Então, é um processo que ele dói, só que ele te forja, ele te capacita para um resultado, entende? Pô, cara, você sair de uma relação ali que você tinha, sei lá, um monte de gente te seguindo, te acompanhando, você fazer um post pra você ter 1, 2 comentários. E que nos eventos pegava você e jogava pra cima. Os caras me jogavam pra cima, irmão, nos eventos. Era doideira, pô. Era doideira. E na live tinha só um doidão lá. Só um. Era Deus no céu, Isaac Santos na terra. É complicado. E esse negócio que ele tá falando, a gente começou, que eu te falei que a gente faturava uma média de 1,5 milhão mês. Eu comecei ele com um pequeno quiosque no Shopping Iguatemi, faturando 30 mil. Ou seja, também foi um negócio pequenininho que a gente cresceu pra caramba. Entendeu? Ou seja, a Nutri-Story também não foi herdada, não foi algo assim, não, foi do zero. A gente foi pegando, foi fazendo, crescendo. Em 7 anos a gente chegou nesse volume aí de faturamento. Saí de 30 mil por mês para 50 mil por dia, entendeu? Irmão, no tradicional é diferente, viu, Sandro? Rapaz, isso aqui é uma manha, rapaz. Digital é uma manha. Pra quem já bateu o pau lá, isso aqui é fichinha, porra. Isso aqui é ridículo pra quem já foi lá, entendeu? Então, até a Nutri-Story também foi construído do zero. Tudo que eu fiz foi construído do zero. Quando eu falo do zero, eu não quero ser ingrato com os meus pais que me deram educação. Me trouxe valor. Mas não teve aporte de grana. Quando eu falo do zero, na questão da grana. Eu não tive, toma aqui 10, toma aqui um cartão. Nunca tive isso. Toma aqui. Você pode errar e a gente paga a sua... Você errou, veja aí como é, né? Entendeu? Até porque meu pai escolheu ser empregado. Minha mãe escolheu ser dona de casa. Eles fizeram a escolha. Inclusive, minha mãe, ela passava mal, pô. Ela falou assim, meu filho, faça concurso. Que concurso, minha mãe? Pagar 10 mil, minha mãe. Mas 10 mil é o dobro do seu pai. Eu falei, continua sendo ruim, porra. Continua sendo ruim. Eu ficava assim, velho, essa galera, eles se conformam com muito pouco. Eu sempre, isso desde pequeno, não foi a PNL, isso eu já tinha. Eu falei assim, velho, galera, eu ficava assim, velho, essa galera é louca, irmão. A galera se desgraça de estudar. É um sistema, ninguém tá vendo essa parada, velho. Tipo, ou quase ninguém tá vendo isso. É um sistema muito bizarro, as pessoas, sabe, não se desenvolvem, não conhecem outros países, não falam outros idiomas. E tá achando o máximo com aquele resultadozinho ali. Eu falei, não, irmão, eu prefiro ir pro all-in, eu prefiro ficar no 0 ou no 100, velho. Eu não vou 880, meu irmão. Cara, é como eu sempre pensei, entendeu? Só que eu não tinha as ferramentas. A PNL me trouxe essa capacidade de gerar mais resultado imprimindo menos força. Entendeu? É isso. A PNL pra mim foi isso na minha vida. Encurtar caminho, né, velho? Encurtar caminho e diminuir a energia, por exemplo, porra. E dor. Dor também, cara. Tipo assim, hoje eu tenho meu grupo de amigos, que a gente, sabe, até Marquinhos lá, a gente joga o botão e tal. Sabe, aí eu recebo a galera lá em casa, é mais leve. Eu viajo com a minha... Irmão, eu fiquei, nessa época da Nutri-Story, sem brincadeira, irmão. Tinha épocas da gente fazer 21, 22 viagens, velho, em um mês. Imagina, o mês tem 30 dias, você fazer 21 voos, 22 voos. Rio de Janeiro, Espírito Santo, direto, velho. Eu lembro. Entendeu? Assim, foi muita grana? Foi, mas não foi. Se eu colocar na ponta do lápis, na qualidade, hoje tá melhor do... Nem compara. Foi nesse momento que você entendeu que dinheiro não era sucesso? Foi nesse momento que eu conheci o desenvolvimento pessoal, o coaching. Aí fui pra PNL. Aí começou a cair. Aí eu comecei a enxergar diferente. Isso é que você falou. Só que o meu processo com a grana não foi tão rápido. Assim, essa virada de chave não foi tão rápida. Eu levei uns 4 anos pra entender isso que você acabou de dizer. Que dinheiro não é sucesso. Não foi, pá, pum, eu voltei do evento, pá, não. Outras coisas foram. Isso não, entendeu? Como emagrecer, né? Emagrecer. Algumas outras coisas foram, entendeu? Que as pessoas, essa questão de respeitar a opinião das pessoas, entendeu? Agora, isso daí não. Eu levei muito tempo. Irmão, pra eu acreditar que eu poderia fazer mais dinheiro trabalhando menos, eu demorei, velho. Muito.
Cada pessoa tem uma velocidade. Nisso aí eu ficava assim, como é? Eu ficava assim, como é, velho? Pode ser. Não tem como não. Entendeu? Então aí eu fui me permitindo o processo e fui mudando. Show de bola, né, velho? E a gente tá chegando no final, esse podcast aqui poderia durar aqui umas 10 horas, que muito bom. Isaac, o que eu falei no início lá, né? Será que existe algum tipo de técnica que você poderia passar aqui ou seria algo mais complicado? Foi o que eu falei no início, deixa pro final, para ajudar a pessoa ali que tem um problema de procrastinação, um problema ali com vendas e tal, alguma ferramenta que ela pode aplicar para poder ter um micro resultado? Então, ó, eu posso dar algumas dicas. Algumas dicas, sim. Porque a proposta da PNL é fazer algo mais cirúrgico mesmo. Massa. Por exemplo, vamos supor que alguém que procrastine. Eu precisaria ou eu preciso entrevistar essa pessoa para gerar consciência para ela de como ela aprendeu a procrastinar. Como especificamente, ou seja, quando ela não termina o que começa, qual é o padrão que ela está duplicando? E qual é a intenção positiva disso? Entende? Então eu precisaria entrevistar ela, eu precisaria... E aí depois disso, pegar como isso está representado na mente dela. Que foi aqueles detalhes que você comentou, do colorido, preto e branco, se está associado ou dissociado, o tamanho da imagem, se tem som e tal, se tem temperatura. Então, que é o que a gente chama de programa. A gente pega a programação específica da pessoa, tá? Eu posso passar algumas dicas, mas ou eu poderia falar de uma ferramenta mais simples, mas que também é um passo a passo e que a pessoa ela pode fazer sozinha enquanto está me ouvindo aqui, só que ela não me teria agora para tirar uma dúvida, uma possível dúvida, tá? Sim. Que, por exemplo, a ancoragem. Ancoragem. Foi isso que eu tentei falar mais cedo. Ancoragem é uma ferramenta que dá para fazer sozinho. Talvez você consiga, talvez não, né? É você primeiro escolher um recurso, escolher um estado emocional que você queira acessar mais rapidamente. Pode ser coragem, pode ser confiança, pode ser tranquilidade, pode ser qualquer um. Vamos falar de confiança, por exemplo, mas pode ser qualquer um. Amor, tá? Esse é o primeiro passo. O primeiro passo da ferramenta é você escolher o recurso. O segundo passo da ferramenta é você lembrar ou criar a sua referência, lembra da referência que a gente estava falando? De coragem, falando de coragem. Ou seja, baseado em tudo que você já viu, ouviu e sinestesicamente experimentou, qual dia você sentiu muita coragem? Qual foi o dia que você... Cara, esse dia eu senti muita coragem. Aí a pessoa, Isaac, eu nunca senti coragem. Tudo bem. O que você já viu na vida, você já ouviu, que te produziu muita coragem? Eu vou falar aqui pra vocês, talvez não seja do tempo de vocês. William Wallace, naquele filme Coração Valente, te inspira coragem? É um filme de 30 anos. Sim, eu tenho 39. Mas o Hugo ficou olhando pra mim. Hugo What the hell? What are you talking about? Enfim, é o Rambo. O que te traz muita coragem? O cara, eu lembrei de um personagem. Então, ele precisa trazer uma referência que produza coragem. Um dos pressupostos da PNL diz o seguinte, que nós temos todos os recursos ou podemos criá-los. Então, todos nós aqui, já temos referência dos recursos. Já vivemos ou podemos criar, baseado na observação do recurso. Então, o segundo passo é esse. Se a pessoa ela fechar os olhos, respirar fundo, diminuir a frequência cardíaca, diminuir a frequência respiratória, isso pode ajudar ela a lembrar disso. E tem um ponto importante. Não tenta lembrar do recurso desejado na experiência indesejada. Muita gente erra isso. Sim. Tipo assim, eu quero coragem para falar em público. Deixa eu lembrar o dia que eu tive coragem para falar em público. Porra, se você tem medo de falar, você não existe essa conexão ainda. Existe coragem dirigindo e medo falando em público. Então, pensa em você dirigindo, se é o seu caso. Pensa em você abraçando sua filhinha, se é o seu caso. Tá? Então, você vai lembrar. Quando você lembrar, você vai contar essa história na sua mente, que é o que a gente chama de entrar em estado. Quando você narra uma história, ou quando você ouve uma história, essa história carrega um recurso. Carrega um estado emocional. Sentimento, né? Você assiste um filme de amor, é fácil você ficar emotivo. Um filme de terror é fácil você ficar com medo. Né? A história traz o recurso. Então você vai narrar essa história e você vai entrar nesse recurso. Quando você entrar nesse recurso e você perceber que você está dentro desse recurso, você vai ancorar. Você vai criar, se você estiver fazendo isso sozinho,
eu sugiro que você crie uma âncora sinestésica. Pode ser, na NutriStory a gente fazia aquele... Pode ser assim, pode ser... Você pode fazer uma massagem aqui, pode ser pisar no chão forte, pode ser passar a mão no rosto. Uma âncora, é o seu Pode ser gesto. até um local específico ali Pode de sua ser casa. mas tenta fazer alguma coisa que você toque no seu corpo, tá? Passar a mão nas pernas e tal. E que não seja algo, assim, palma não, porque palma você já faz muito e já existem muitos, sabe, muitos recursos associados à palma. Tenta fazer algo diferente, tá? Então você entrou em estado, gerou esse toque, essa âncora. Aí você vai entrar em estado de novo, quando você perceber que aflorou, você faz o gesto igual, você repete o gesto. Faz isso umas 5, 6 vezes, tá? Depois que você fizer isso 5, 6 vezes, qual é a minha sugestão? Passa um tempo e faz a âncora, faz o gesto, para ver se inconscientemente vem o recurso. Porque a âncora é uma neuroassociação. Como que uma âncora é instalada? A pessoa ela está em um estado emocional e ela tem um contato, a gente chama de gatilho. Pode ser sinestésico, pode ser visual, pode ser auditivo, tá? Olfativo, gustativo, enfim. Aí depois a pessoa entra naquele estado de novo, música. Estado, música. Estado, música. Ou estado, sinestesia. Estado, sinestesia. Pra quando vier a música, aconteceu o que você falou comigo. Eu vou te falar exatamente agora, Isaac. Vou te falar exatamente. Você fez isso com maestria, com aquela música original, né? Que é do Alok com Ziba, né? Cara, eu vou lhe dizer uma coisa. Olha isso aqui. Filma aqui. Toda vez que eu ouço essa música, eu me lembro daquela época, no meio de todo mundo pulando e... É porque o que a gente fez? A gente colocava esse estado de euforia, música. Estado de euforia, música. Estado de euforia, música. Aí quando a galera ouvia música na rádio, olha a música da NutriStory. Era de Alok, cara. E que letra. Não, Alok não. Aquela música é de Isaac Santos. Tinha gente que tava no show e mandava nos grupos de WhatsApp. Nossa música! Nossa, é ancoragem. É ancoragem. E você fazia isso meio que inconsciente naquela época? Não. Porque era na época da NutriStory, né? É porque assim, a NutriStory começou com o varejo tradicional. Eu não tinha conhecido ainda a PNL. Sim. Aí quando eu conheci a PNL, eu lancei um sistema de venda direta com marketing multinível. A gente pegou, o faturamento da empresa na época era uns 300 mil, 350 mil no mês. Depois que eu estudei a PNL, a gente saiu de 350 média para 1,5 milhão. Eu cresci 5 vezes a empresa em 2 anos e meio. Uhum. Sem a PNL, a gente saiu de 30 mil para 300. Com a PNL, a gente foi de 300 para 1,5 milhão. Entendeu? É barato, PNL é barato, pô. É barato. É barato. Demais, pô. Você tá provando aqui. Exatamente. Que é barato, pô. Caro é não ter conhecimento, pô. Cara, é caríssimo não ter conhecimento. Tem alunos meus que falam assim, né? Isaac, PNL é difícil, né? De aprender. Eu falei, agora não aprender é mais difícil. Isaac, PNL é caro, né? E não conhecer é mais caro. Qual é o preço que você quer pagar? Qual é o difícil que você quer escolher? Porque, irmão, difícil, sempre vai ter um difícil, sempre vai ter um cara. Agora, sem isso, sem esse recurso, é muito mais desafiador. E você é a prova disso, né, cara? Não só eu, tá? Não, aqui não. O próprio Hugo. Você também, pô, né? Você estudou PNL. Cara, é muito aluno com resultado assustador, irmão. Você sabe disso, velho. Mas, assim, assustador mesmo, assim, de... Eu tenho alunos, Sandro, que não conseguia cobrar R$50 numa consulta. Tipo, hoje faz R$2.500 um procedimento. Cara, eu sou apaixonado por isso. Eu tenho uma aluna minha que ela não conseguia vender. Ela me mandou uma mensagem anteontem, cara. Ela me falou assim, Isaac, eu tô tão feliz, eu consegui fechar meu primeiro pacote, minha cliente tá satisfeita, eu já consegui resolver, sabe, resolvendo outras coisas. Tem pessoas que entram pra resolver uma coisa e acabam resolvendo outras também. Over delivery, né? Show. É muito bom. E, velho, quem quiser te encontrar, a galera tá assistindo aqui, a galera quer encontrar você, gostou, adorou, quer te seguir no Instagram, quer saber se você tem canal do YouTube. Fala pra galera aí, onde é que a galera te acha, Isaac? Então, Instagram, @Isaac, com 2A, ISAC.santos.pnl. YouTube, eu não sei Mas se procurar lá, Isaac Santos. Isaac Santos, Isaac Santos PNL. E a gente vai colocar aqui embaixo também, tá? Pra pedir pro editor colocar aqui os links aqui embaixo, tá? Eu posto mais no Instagram, YouTube também a gente faz algumas lives, alguns eventos. Show. E é basicamente isso. Massa, Isaac, tem uma coisa que você queira acrescentar, que você queira falar, que a gente não falou aqui no episódio? Cara, não, é isso mesmo. Acho que o papo foi bom aí, a gente já tô compartilhou aí experiências, tá
Tá bacana pra mim. Se agora, nesse exato momento, fosse a última coisa que você pudesse falar pro mundo inteiro ouvir, qual seria essa coisa? Estudar PNL comigo. Ei. Por que comigo? Mas deixa eu te falar. Quebrou a banca. Mas deixa eu te falar por que comigo. Porque, ó, PNL é bom, só que muita gente não entende profundamente a estrutura da PNL. Uau. Entendeu? Se você estudar PNL de qualquer jeito, vai te ajudar alguma coisa. Aham. Se você entender toda a estrutura do jeito que ela é, o resultado é 5, 10, 15, 20 vezes maior. E pouquíssima gente no Brasil sabe PNL como eu sei. Mas quando eu falo pouquíssima, cara, talvez em uma mão. Boa. Entendeu? É quase ninguém. Quase ninguém sabe. É muito profundo. Então, a dica que eu dou, se debruce na experimentação da PNL. Por você, por sua família, pela sua geração, pela sua empresa, pelos seus negócios, pela sua cidade, por um mundo melhor, entende? Show. Porque é algo assim que ninguém vai te tomar. Eu falo isso para meus alunos direto. Eu falo assim, ó, por exemplo, a pessoa tá com dor de cabeça. Tem ferramentas de 15 minutos. A pessoa... Mulher, cara, que tem esses problemas de dor de cabeça relacionado a Cólica, né? Processo de TPM, resolve, definitivamente. Eu falo assim, cara, essa ferramenta é de graça. Ela, mas eu paguei. Eu falei, não, pô, você pagou pela formação, mas isso aqui é pra sempre, cara. Quando você diluir isso aqui, é 1 centavo. Uau. 5 centavos cada vez que você usar isso aí. É muito barato, entende? Então, a dica que eu dou é essa, cara. Estude, indique pra sua esposa, indique pro seu marido, indique pros seus filhos, a gente sabe? E uma coisa legal, pô. Eu tô fechando agora uma parceria com um centro universitário. Sim. E a gente vai ter a certificação de uma universidade, com o MEC, a parceira do MEC. Então, cara, a PNL tá crescendo muito, muito mesmo. Então, é entrar de cabeça nesse oceano aí. Se possível com Isaac. Não, tem que ser não. Tem que ser. Se possível não, tem que ser. Tem que ser. Então vai lá. Lá no seu Instagram tem os links. Se a Tem galera na quiser, bio, tem direitinho clica, lá. tem desde de graça até a formação presencial. A gente vai fazer agora aqui em Salvador, até se você quiser colar, dia 24, né? 24 dia 30 de setembro. 24 a dia 30 de setembro, aqui em Salvador. A gente fez no Rio em maio. Tô fazendo em Salvador aqui em setembro. Presencial é top. Vai ser uma honra, velho. É muito bom. Vai ser uma honra colar lá. Cara, é uma muito honra. bom, irmão. Cara, é surreal. E essa formação presencial vem com a assinatura do Dr. Richard Bandler. Ou seja, é uma formação onde que essa sua aqui não veio. Não veio. Não, Uhum. Essa é uma... Vou lá buscar. Essa é uma formação onde eu represento o Instituto do Dr. Richard Bandler. Então, toda a metodologia, toda a estrutura do evento e a certificação vem dos Estados Unidos. É bem legal também isso aí. Show. Uau. Vou estar lá. Vamos. Lógico, vou perder essa oportunidade. E vamos lá, né? Estudem com o homem, diga que vocês vieram aqui através do Ecossistema Podcast. E vamos Você vai ser muito bem tratado, né? Que é o normal do homem. Tratar todo mundo da melhor maneira, com excelência. Então é isso. Tamo junto. Isaac, obrigado. Valeu, meu querido. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Estamos muito felizes com essa participação. E vamos nessa. Tamo junto, galera. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu.